Esta é a segunda parte do top 10 piores filmes de streaming que gravei com a malta de Nas Nalgas do Mandarim. Se perdeste a primeira parte, procura o episódio 406 no YouTube, em segundotake.com ou na plataforma de podcast da tua preferência. Enquanto o Carlos confirma se a missão Moscovo tem número, vamos ao número 5. O número 5 é um regresso à Apple TV Plus. E é um filme também de um tipo que eu acho ultra sobrevalorizado. E é o Argyle, do Matthew Vaughn. Não vi. Eu gosto da reação do Pedro, porque sempre que ele votou num filme que aparece aqui, ele senta dor. Mas, António, eu vou-te já confessar, e acabou já aqui a minha conversa acerca deste filme. Eu dormi para aí 40 minutos neste filme, no meio. E admito. Então acho que viste uma versão melhor do que eu vi. Muito melhor. Tirei muito mais prazer deste filme. Epá, vamos lá ver. Vocês, já agora, Miguel e Carlos, vocês viram o Argyle, não? Só sei que tem a Dua Lipa. Sim, tem a Dua Lipa. Tem durante 3 minutos. Durante 3 minutos. Só que este é um filme que tenta ser engraçadote. E é um bocado difícil falar sobre ele sem o estragar. Mas é um filme que tenta ser engraçadote. Em que o filme que te vende no trailer é um filme que é passado por personagens dentro do livro, dentro do filme. Ok, para depois o filme ser um ganda twist passado com a escritora dos livros daquelas personagens. Então é uma espécie... Vocês lembram-se do princípio da Joia do Nilo? Em que a Kathleen Turner está a escrever e a gente vê a primeira cena é aquilo que está a passar dentro do livro. Então é um bocado nesta lógica, sendo que depois o filme passa-se na realidade com a escritora que é a Bryce Dallas Howard e com o... Ajuda-me, o gajo do Moon. Sam Rockwell. O Sam Rockwell. Ou seja, marketing totalmente enganador e é um filme de um gajo a tentar ser mais esperto com o espectador, fazendo aqui uma coisa do tu pensavas que ia ser isto, mas não, é uma coisa completamente diferente. Mas é comédia romântica, afinal? Sim, sendo que tenta ser um pastiche de James Bond, onde a tua suspensão da descrença também tem que ser o mais generosa possível para levares alguma daquela coisa a sério. Basicamente, é um filme que eu também acho que pensa que é muito mais inteligente do que aquilo que é, e depois a ação que nos dá é banalidade feita em CGI que não emociona em nada. Quer dizer, Pedro, tu da parte estiveste acordada, não sei se... Depois tem uma estética muito colorida, não é? Assim, que também a diferença entre o que é o filme, o que é o livro e o que está fora. É tudo artificial. Sim. É como o Red Notice. É como o Red Notice. Aquelas cenas em que tudo parece que teve um tratamento de postal ilustrado e nada acaba por ter mesmo um Mas há um filme da Sandra Bullock. Há um filme da Sandra Bullock que também é deste género, não é? Que ela escreve um livro e depois o gajo, o personagem principal dos livros dela aparece-lhe, não é? E também tem assim isso. E o Harry Potter é mau, não é? Sim. Não vejas, não vale a pena. Não. Também não ia ser. Mas vamos lá falar honestamente. Eu acho que o que ainda ofende mais, e o Carlos diz, isto não me interessa nada, mas a mim ofende-me um bocado, é que isto terá custado 200 milhões de dólares. E eu pergunto, aonde? Só para pagar caixas? Só para a Dua Lipa aparecer durante 5 minutos, de certeza. Não é? Porque onde é que se justifica 200 milhões de dólares nesta charupada? Eu essa estratégia de meter Dua Lipa já é uma coisa que eu consigo perceber que faz-me sentido. Porque aí sim eu acredito que haja muita gente a subscrever que venha, por exemplo, de uma Dua Lipa que nunca entrou num filme, malta que gosta dela, que nem sequer liga assim. E eu consigo perceber aí esse investimento quando é malta que aparece assim do nada de fora. E este Argyle tem uma coisa engraçada. Eu, quando vi a capa, eu nunca vi o trailer, nunca vi o filme, não faço ideia sequer sobre o que é que era o filme, não fazia ideia até vos ouvir. Mas associei logo a capa àqueles filmes do Kingsman, que também nunca vi,
É do mesmo gajo? É do mesmo É do mesmo gajo. gajo. E fiquei na dúvida se era sequela, se não era. Portanto, nós brincamos com esta coisa de não ter os números nos filmes, mas isto, honestamente, a mim e de certeza a mais gente cria confusão, porque a certa altura já não sei se os filmes são sequelas uns dos outros, se não são, se estão Mas relacionados, isso, são do mesmo universo, Carlos, e é isso uma diz muito. confusão. Isso diz muito da homogeneidade destes filmes que nem sequer se distinguem, não é? Mas acontece também hoje em dia com as séries. E, por exemplo, há muitas séries agora de Star Wars e aparecem esses filmes tipo Rebel, muito que eles estavam a falar, etc. Que eu já não faço ideia de universo são. Se são parte de outro universo, de outra coisa que eu não vi. Se eu tinha que ter visto outra série qualquer que não vi. E eu fico completamente. Mas honesto, eu depois não sei para onde é Não, que é eu que sei, eu começar. sei. Eu Porque sei, é mas isso absolutamente o problema também é da terrível. Marvel, em que começaste a ter que fazer trabalho de casa para ir ver um filme ao cinema. Não é? Sim. Quer Sem dizer, dúvida. cadê o tempo em que a gente ia ver um filme em que começava e acabava? Tipo, já tenho E eu saudades quase disso que também, tenho, não é? eu tenho saudades quase é de haver tipo Iron Man 1, Iron Man 2 e eu sabia, ok, posso ver o 2 porque vi o 1. E hoje em dia não sei o que é que posso ver, porque já não sei se tinha que ter visto um qualquer que foi na linha temporal entre aqueles dois, seja um Vingadores, seja um Capitão Mas América, isso seja é o que for. o Kingsman é assim, não é? É Kingsman de. Não sei que lógica é Não aquela. faço ideia, nunca vi Não, nada disto, a porque eu prequela é que é sinto-me perdido logo no Kingsman. início. Há Eu um que é depois sinto-me na Idade perdido mal de Média olhar e. para São o só cartaz três, e para o malta, título. calma. O 1 é Deixa-me só bom, dar aqui o 1 é uma muito nota bom, antes atenção. São O 1 só é bom. três. Tenham calma. Tá tudo Eu, bem. não- nem eu sabia também que havia confesso que não mais de um. vi. O Eu 1 é confesso bom, que não Deixa-me vi. o 1 é bom. Um é ótimo. Deixa-me só dar aqui uma nota antes de passarmos ao próximo filme para dizer que o António é o verdadeiro nerd e acabou de matar um bocadinho de mim aqui. Fiquei mesmo triste. Descobri que a Academia de Polícia 7 em Moscovo não tem o número 7. Olha, viste? Vai É mesmo buscar. só missão em António Moscovo. tinha Fiquei razão. super triste e até vou tirá-lo aqui desta caixa e vou pô-lo à parte, que eu só quero Por aqui isso é que fechar esta acabou, ideia. não é? Não Não, 7 para mim discrimines, já não existe. Carlos. Não, Não 7 já não discrimines. existe para mim. Portanto, fiquei Mas triste e és o verdadeiro eu nerd, nem António. sei, Carlos, sei de ficar orgulhoso ou profundamente Estou abatido preocupado. por saber isto. Estou triste, estou triste. Descobri Se fosse ao que foi aqui que Palmeirinho e o morreu. Palmeirinho perguntasse como é que se chama a última Academia de Polícia, não é? Nós perdemos Não, mas logo. se é o último sem número, não tens mais sítio onde o pôr. Não interessa, mas fico Mas não é o triste. António, um dia último. Não é? Acho que depois há mais uma data deles com Não outros há, não. personagens e não sei o quê, acho que sim. É. Não, Academia de Polícia, Não, não, não. Acho filmes que não. não. Depois Ou eu fizeram estou a confundir desenhos com o animados e. American Pie, se calhar. Não, do American Estás a Pie. confundir com o American Pie. Ok. Depois teve o Corrida de Nudistas e outros filmes que eu também queria não ter visto. Mas entre o Corrida de Nudistas e aquele em que a Virgem toca flauta, há lá um ou dois filmes bons, segundo o Miguel, Que- segundo ouvi dizer. American Pie. Não, estou a imaginar que o Miguel gosta de um ou outro lá pelo meio. O primeiro filme, quando Se- apareceu, teve Todos. piada, não é? Naquele Claro que contexto. sim, claro que sim. Sim, Acho sim. que Primeiro engraçado. foi o Porky's para a nossa geração. Com o que isso tem de bom e de mau. Mas pronto, vamos embora. Isto até estamos a correr isto a um bom ritmo. Acho que não vamos ficar aqui a noite toda. Já vamos para o quarto lugar. E no quarto lugar Senão vamos não era reencontrar segundo aqui. take, era universos paralelos. Tínhamos que fazer aquele episódio de 3 horas e Exato, meia exato. Eu tinha que ir buscar o Tomás e o José para para justificar as 3 justificar o horas. tempo, exatamente. Então, Nós quarto fazemos um lugar. universos paralelos, mas dedicados à comunidade cigana. Depois cortas. Vocês tenham cuidado que isto vai tudo a hate. Eu não corto nada, que isso dá muito Ah, trabalho. boa. Ainda bem, eu estou aqui eu estou numa garagem maior que a casa do Ventura, por falar em cigano. Muito bem, fugindo de polémicas e passando ao quarto lugar, voltamos à Netflix e aqui a um conjunto de amigos nossos com o grande The Grey Man. Também não Aquilo a que vi, eu estou safo. chamaria uma tentativa de recuperar o espírito dos filmes de espionagem, mas sem alma. Este filme conta com o Ryan Gosling, com o Chris Evans e com a Ana de Armas. E mais uma vez, parece-me que é daqueles filmes que meteram no algoritmo, o algoritmo deu estes nomes, disse gastem 200 milhões de dólares nisto, vão buscar aqueles tipos que fizeram os Avengers sem saber ler nem escrever, porque desde então o Anthony Russo e o Joe Russo, na minha opinião, nunca mais provaram que na verdade têm qualquer tipo de apetência para nos trazer histórias que sejam novas e que sejam fora da máquina da Marvel totalmente oleada. E fizeram aqui um filme que
eu achei um aborrecimento, apesar de toda a ação que tinha, e vou-vos confessar, este é daqueles que eu também já vi quando saiu, em 2022, e lembro-me de quase nada, a única coisa que me lembro é de ter detestado este filme, não sei qual é. Ora, deixa cá ver. O Miguel e o Pedro votaram neste também, portanto peço aqui a vossa ajuda. Subscrevo, António, lembro-me pouquíssimo, sei que o Capitão América está com bigode, não é? Está com um bigodinho mesmo, e é um mauzão do caraças. Tem uma super cena de perseguição, assim, uma comboio, não é? No meio da cidade. Sim, uma cena over the top, tu vês que aquilo foi mesmo gastar guita, assim, à bruta. Sim, e com muito pixel a bater e a arrebentar de um lado para o outro, não é? Mas mesmo o Capitão América notava-se que estava ali para se divertir, não é? Fazer uma pausa dos papéis a sério, vou agora fazer uma galhofada com bigode. Não é? Pronto, ainda para ali para um lado e para o outro. O Chris Evans é dos que tem andado mais perdido por este tipo de filmes, pá. Muito honestamente. Sim. O Ryan Gosling ainda consegue meter um ou outro filme para cinema que lhe dá alguma credibilidade, mas o Chris Evans... Mas o Chris Evans faz papéis completamente diferentes daquilo que é o Capitão América, não é? Ele, nestes filmes é sempre um gajo que está num outro ponto. E eu acho que ele até faz questão nisso, enquanto os outros não. Este Ryan Gosling e o outro Ryan é sempre o mesmo papel que eles fazem. Sim, é o do Driver, não é? O autista do Driver sempre, em todos os filmes. Sim, o homem silencioso e misterioso, não é? Quer dizer, mais ou menos, naquele do duplo, como é que se chama? Fall Guy. Do Fall Guy, ele também já estava um bocado mais engraçadote e um bocadinho mais verborreico. Vinha da Barbie, não é? Na Barbie foi aquele foda total. Exatamente, foi a apanhar o embalo disso, sim. Vamos fingir que nada aconteceu, apesar de o fundo do Miguel ter mudado. E é um easter egg. Já farta de conversa do Greyman, passamos diretamente ao terceiro classificado, que eu acho que vocês vão gostar de falar sobre ele, ou pelo menos o Carlos, que é o Grande Lift. Um projeto de vaidade do Kevin Hart. Nunca vi, este é para o Carlos. Ui, Carlos, então fomos os únicos que sofremos com isto, não foi? É sofrer a palavra certa. E atenção que eu sofri por causa de ti, que eu fui ver isto depois de já teres lançado o desafio e eu disse assim, epá, se é para escolher os piores, este tem muito mau aspecto. Carlos, eu fiz o mesmo, portanto, acho que valeu a pena o esforço porque está aqui o terceiro lugar, não é? Está no pódio. Mas sabes que depois de ter decidido ir ver, fiquei um bocadinho com esperanças até, porque descobri que era do realizador do Negotiator, que é um filme que eu gosto muito. Acho que é assim, um negociador em português. É o F. Gary Gray, sim. Sim. E quando descobri que era dele, e até tenho ideia que ele fez também, se não me engano, um filme, o Law Abiding Citizen, não é? Não é dele também? Bem, é possível, eu esse não vi. E também fez um... Acho que sim. E fez um Fast and Furious também, fez um deles, o 8, uma coisa qualquer. Acho que foi o 8. Sim. Mas, Carlos, tu ficaste otimista, transformaste em Miguel por uns instantes. Sim, gosto muito do Negotiator, gosto mesmo muito, é um dos meus guilty pleasures dos anos 90. E também lembro de ter gostado desse Law Abiding Citizen, ou outro filme qualquer, já não sei, o Miguel confirma aí no Letterboxd, mas eu lembro de ter visto quando fui ver o Letterboxd de quem era este tipo, que tinha dois filmes que eu gostava muito. E fiquei com ele fez o Italian Job também, fez o Italian Job aqui há uns anos. Com a Charlize Theron? Sim, exatamente. Ok, sim, mais ou menos, não sou grande fã, mas sim, mas via-se. Mas fiquei com essa esperança e depois achei que os primeiros 10 minutos do filme ali em Veneza a coisa até não corre mal e tem ali um setup todo muito bem montado, consegue ter ali alguma pertinência atual com aquela questão das criptomoedas e um roubo de arte moderno, digamos, de um NFT, etc. Pronto, que é uma coisa rara de se ver dentro deste género dos Heist. E achei que o filme não começa mal e portanto tive ali algumas esperanças e por isso a queda foi ainda maior, porque a partir do momento que o filme vai para o barco e quando sai de lá e depois quando vai para o avião, então é desastre atrás de desastre. Então para quem gosta de aviação e quem percebe um bocadinho de aviação como eu, o filme não se dá o mínimo de trabalho de ser minimamente competente, de ser minimamente credível. E depois é o Kevin Hart que eu pensei que ele ia fazer de Kevin Hart, que é o Kevin Hart menos mau. Ele é mau de qualquer maneira, mas o menos mau é quando ele faz de Kevin Hart, que é quando faz de Pateta, quando faz aquela personagem que ele gosta muito de fazer com o The Rock, etc. Mas não, tentam quase criar aqui um galã,
um tipo super charmoso, um tipo que tem O gajo é uns. o gajo é o Tom Cruise no Missão Impossível, só que Exatamente. aqui. E é um falhanço completo, quer dizer, não é minimamente credível e é o mesmo que nós, sei lá, tentarmos de repente pôr o Schwarzenegger a fazer uma comédia romântica ou uma coisa qualquer do género. Portanto, nós estamos a vê-lo sempre naquele papel de patete e de repente tentam transformar noutra coisa que ele não consegue ser. E pronto, e o filme a partir dos 15, 20 minutos é má decisão atrás má decisão, é uma patetice atrás de patetice, e efeitos especiais são terríveis. Há lá uma cena que já nem lembro se é no deserto, se é na neve, não sei, que é absolutamente terrível. Tu percebes que aquilo É, claramente é tudo é ecrãs na verdes neve. de todo Sim, o lado. sim. Hum, Oh, e isto aqui é um total projeto de vaidade do Kevin Hart. E eu não sei se o F. Gary Gray não realizou por telefone. O gajo deve ter realizado à distância, é pelo Skype ou capaz. uma coisa qualquer. E depois eu vou-te dizer o que é que me custa. São duas coisas. Uma é que este é um filme passado em aviões e eu sou um sucker por filme passado em aviões com cenas a acontecer e com terroristas e tudo mais. O que é que este filme não tem? Nem uma ponta, nem num bocadinho da unha. Tensão. Que é o que estes filmes têm que ter. Este é um filme em que as coisas acontecem a um ritmo vertiginoso, em que quando tu pensas que isto agora vai ficar tenso e agora é que isto vai. Não, as coisas acontecem sem qualquer tipo de consequência e sem qualquer tipo de lógica. Isso é uma E característica destes filmes todos, não é? Na sim, verdade. pá, sim, e é uma pena. E é uma pena. E depois há uma outra coisa que eu agora também vou falar deste e vou voltar ao Red Notice, que eu detesto nestes filmes, que é uma certa pornografia da riqueza. E este é aquele tipo de filme que faz o mesmo tipo de enquadramento de câmara que se faz na pornografia quando estão a mostrar certas penetrações, e eles fazem isto com iates, com Porsches, com aviões, com relógios de luxo, e é uma ostentação que para mim até me causa algum asco, para ser honesto, porque neste filme esta gente é toda super rica, super competente, são ladrões que se conhecem uns aos outros, que enganam a polícia, que se for preciso até depois vão para a cama com a polícia e acabam com ela. Que por acaso é uma das únicas coisas que eu gosto neste filme, que é, eu gosto muito de dizer o nome da atriz deste filme, que é Gugu Mbatha-Raw. Vocês conhecem, não? Vocês Fez o San procurem. Junipero, que é o meu episódio favorito sempre Pronto. do Black Mirror. E além de ter um nome giro, ela é muito engraçada também. E pronto, foi a única coisa pela qual valeu a pena ver o Lift. Mas eu vou-vos dar um conselho de amigo, pá, é um gajo que quer muito saber de vocês. Vocês veem Kevin Hart naquele cartaz, ou naquela, pá, fogem a 7 pés. saem, não vejam. Mas era o objetivo deste desafio do António, era fazer o pior, o top Mas dos piores e Mas isso conseguir era tudo logo de ser. Eu cabeça. estava a contar que já tivesses visto, não estava a obrigar ninguém a matar-se, não é? Mas, ó Pedro, também vou fazer uma confissão. Eu também te amo a ti. Não. Vou fazer uma confissão que é: eu nunca tinha visto um filme com o Kevin Hart. E, portanto, eu sempre tinha sido poupado. E, portanto, eu nem sabia bem ao que ia. Estou Tu curioso agora se já há aqui mais sabes. algum. Agora, Deixa lá ver. agora já sei. O Jumanji. Ai, não Não vi, não vi. vi. Já o Também não vi. Jumanji Deixa é lá com ver. o novo, Kevin não é? O Hart. novo. Não, já vi certeza mais ao E António. esses não vi porque tinha o Dwayne Johnson. Foi outra das coisas que me mantém afastado destes filmes. Mas, Não Também vês, faz sempre o mesmo não personagem. vês filmes do The Rock? epá, o The Rock tornou-se naquele tipo de ator de Hollywood que é o tipo mais seguro do mundo, em que não faz nada que fuja àquilo que é o desígnio dele da imagem que ele quer passar. E ele não traz surpresa nenhuma, não traz nada de novo. A única coisa em que ele arriscou foi o Southland Tales com o Richard Kelly, e aquilo foi um tiro que lhe saiu pela Esse nunca culatra, e o vi. gajo desde então jogou sempre pelo seguro. E pá, não tenho interesse nenhum em ver isso. Gosto de ver malta que arrisca, que faz coisas diferentes, que... Olha, como o Pedro dizia, por muito mal que sejam os filmes, ao menos dar valor ao Chris Evans por tentar fazer uma coisa nos antípodas do que lhe deu a fama, e portanto o The Rock Só para mim é o contrário disso. para fechar este livro, António, só uma coisa que também que é um desperdício completo é como é que se tem o Jean Reno num filme e dá-se a personagem mais sem sal, mais Sim, desinteressante de todas ao sim, Jean Reno. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum quando tens ali 5, 6 tipos que ninguém sabe quem são, com personagens muito mais interessantes e menos sem desinteressantes, dúvida, digamos assim. E portanto sem dúvida.
É uma miséria completa. Bem, já entramos no pódio. Vamos aqui para a revelação do segundo lugar. Eu acho que vocês vão gostar desta escolha. E só um é que não votou nele. E se calhar vamos ter uma defesa do filme, não sei. Mas em segundo lugar temos aqui o fantástico Valha-me Deus. Não votei porque não vi. Ainda não fiz a gestão, pá. Nem vou ver, não é? É pá, não estava à espera disto. O Miguel, posso revelar. Deste filme está tão o Miguel alto. foi o primeiro lugar do Miguel. Horrível, e ele contribuiu em grande parte. O meu deve ter sido no top 3 ou não? O que é que eu pus? O teu foi o segundo classificado, sim. Sendo que o primeiro foi o Lift, portanto. Okay. Olha, o Pedro até se refastelou, nem tenho que falar disto. Não viste, Pedro? Não vi. Não vi porque eu, quando pensei ver, ouvi as vossas reviews, os vossos podcasts e pensei, não vale a pena. Eu só tenho uma confissão a fazer. Eu não votei nele tão alto como vocês, só que eu também não tenho a mesma veneração que tenho pelo original que vocês têm. E portanto, posso aproveitar essa dica para entrar, porque eu acho que detestei tanto este filme exatamente por ter visto o primeiro, ter revisto, porque lembro-me de o ter visto, sei lá, 20 anos atrás, não me lembrava quase nada, e revi-o, pai, 2 ou 3 dias antes de ter visto este. E gostei tanto de ver o original outra vez, mas gostei mesmo bastante, achei que era um filme que sobreviveu muito bem ao tempo. A Kelly Lynch é espetacular, a personagem principal é espetacular, ali um filósofo de bar, é uma coisa que eu sei que parece pateta, mas que funcionou e que eu comprei e achei que mesmo as poucas cenas de ação são muito bem feitas, tu sentes realmente que há ali algum trabalho. Tem ambiente. Tem ambiente, tem tudo, tem banda sonora. Epá, e de repente uma pessoa... mesmo o melhor bacalhau precisa de um bom azeite, isso é um facto. Exatamente, essa é uma boa expressão e aplica-se bem. E de repente, passado 2, 3 dias, vamos ver este Roadhouse que é completamente genérico, que é completamente pateta. A portuguesa tem um sotaque assustador. E eu até ia com vontade de gostar, porque é português e é aquela coisa que nós Quem é gostamos. portuguesa? A Melchior. E o Joaquim de Almeida também entra, Pedro. Joaquim de Almeida É o xerife. E é tudo tão... Até a personagem do Conor McGregor, eu não tinha nada contra ele, não faço ideia o que é que ele nunca vi nada das lutas dele, não sei nada, mas é tudo tão estúpido, tão pateta, tão. Epá, é que nem conseguem fazer uma homenagem ao primeiro, não conseguem sequer fazer quase um copy-paste do primeiro, porque falham em tudo, até mudam as motivações do segurança, porque ele aqui, em vez de ser um filósofo, já é um gajo que vem mesmo dos rings e das lutas, portanto mudam tudo e sem qualquer sentido, quer dizer, perde o charme todo que tinha, perde a piada toda que tinha. Antes do Miguel dar pau, posso apontar uma coisa que eu gostei, e não sei se vocês concordam, ou podem então também aproveitar para discordar, que é o Billy Magnussen, que é um tipo que entra também no Lift. É um tipo engraçado e que faz um vilão que dá mesmo vontade de pregar estalos na cara, o que é sempre positivo. Sim, é o filho depois o nosso herói... gajo qualquer, sim, não é? É o exatamente, filho ricalhaço exatamente. Sim, do outro está na prisão, não é? Pá, esse é um ator que sempre que ele aparece, ele vai ser um perfeito idiota. E aqui, sendo o vilão, é um gajo que faz muito bem o papel do perfeito idiota a quem apetece espetar mesmo uns papos. Mas, enfim, não é suficiente para salvar o filme, não é? Mas, sim, e depois tem abuso aqueles truques estilísticos do point of view, da câmara a abanar, as lutas, como se fossem os olhos dele que estão a ver. É uma quantidade de palermices que o filme não ganha absolutamente nada com isso, até é cansativo depois ver tanta abanico de câmara, de tudo e mais alguma coisa. Sim. Falha rotundamente. E depois falta aquele pernão da Kelly Lynch que eu amava, aquele pernão da Kelly Lynch ali no início dos anos 90, acho que era das melhores coisas que o cinema tinha. 2 ou 3. Não foi só o pernão, não é? Assim, em cima da mesa. Era qualquer coisa que dava para aí 1,5 m de perna à vontade. Mas, atenção, e Miguel, nós temos que, acho que todos concordamos, que um filme que não tem a frase Pain Don't Hurt vai sempre sofrer, não é? Que é uma das minhas frases favoritas do Roadhouse original, quando ela lhe está a cozer, não é? E ele diz que não quer ele não quer a anestesia porque a dor não dói. Atenção, ele o gajo é tão bom.
É um gajo com outro nível de preparação, não é? É diferente. Mas Miguel, queres adiantar alguma coisa ou nem tens palavras para isto? Este foi o pior filme que eu vi o ano passado. E há maus filmes, há filmes que são patetas, há filmes que não têm ponta para onde se pé, depois há filmes que me ofendem. Este filme, ofendeu-me. Deixou-me chateado, primeiro porque se calhar ia com uma expectativa pelo realizador, que eu gosto de algumas coisas que ele já fez. Este filme é um desastre completo. É um filme que, mesmo tu esquecendo tudo o que o cara estava a dizer do original, não é? Daquele build-up, de toda aquela calma, dos diálogos, das cenas de luta muito bem metidas, daquela questão dele tentar proteger uma comunidade. Este filme falha em todas essas frentes, uma narrativa completamente atabalhoada, mesmo a construção dele perante os colegas do bar, perante a comunidade, é tudo feito aos trambolhões, as cenas de luta são absolutamente horrorosas. O McGregor também é pavoroso, péssimo ator, não te consegues mesmo desligar, porque às vezes tu até dás de barato, não é? Às vezes trazerem uma pessoa de fora, mas ali eu acho que ficou completamente eu acho que o Doug Liman não teve coragem de lhe dar indicações, de dar uma sensação. E ele fez o que quis por aquele set afora. Mas lá está, tipo, às vezes o Momoa está um bocado excêntrico, por exemplo, no último Fast, não sei o quê, mas tu toleras. Aqui é uma coisa que te tira completamente do filme porque não faz qualquer tipo de sentido, ou seja, transborda o copo e fica uma coisa completamente palerma, não é? Ele lá, Dalton, anda lá a gritar de um lado para o outro, em tronco nu, e depois também a Melchior também é um interesse romântico muito pobrezinho, e eu achei o filme, fiquei chateado. Se tivesse ido ver ao cinema, ficava pior-se mesmo da vida. É interessante que fales nisso, Miguel, porque eu não sei se vocês sabiam que a Amazon Studios... Não, é que a Amazon Studios acho que basicamente deu duas opções ao Doug Liman, que era ou ele fazia o filme por 60 milhões se o quisesse estrear nos cinemas, ou então ele aceitava que ele fosse diretamente para o Prime Video, e então eles já lhe davam 85 milhões. E ele terá aceitado esta segunda opção de ok, então eu quero os 85 e isto que estreie diretamente no streaming. Mas ele andou a fazer queixinhas, não foi? Pois, eu tinha ideia que ele tinha ficado muito chateado do filme ter ido para o streaming em vez de ir para o cinema. Ele deve ter ficado chateado porque ele queria os 85 e o cinema, não é? Pelos vistos não conseguiu ter as duas coisas. Mas pronto, também não... Ainda bem que acabou tudo bem, não é? Graças a Deus não foi para o cinema, porque senão tinha sido um flop, uma coisa assustadora. Fica só a dúvida de onde é que ele terá gasto estes 25 milhões a mais. Não é naquele filme que a gente viu. Foi num curso de inglês para a Daniela Melchior. Vamos ser honestos. Tirando a Daniela Roy, não há português que saiba falar inglês sem sotaque. É virtualmente impossível. E mesmo os espanhóis, vocês veem aqueles que estão lá há anos, os António Bandeiras, os Javier Bardems, nós latinos não conseguimos falar inglês sem perder o nosso sotaque. Acho que é virtualmente impossível. O Pedro consegue. Mas pronto. Vamos então ao pódio. Espero que estejam todos preparados. Há aqui uma pessoa que não votou nele, também desconfio que foi por não ter visto, só pode. Posso ter gostado, se calhar fui eu que posso ter gostado. Acaba por ser justiça poética. O filme que inspirou toda esta conversa aparecer em primeiro lugar. The Electric State. O que dizer sobre este desastre da Netflix que, atenção, e Carlos, tu dizes que não interessa, mas este filme terá custado 320 milhões de dólares. Eu repito, 320 milhões de dólares. Como é que é possível tal coisa? Deixa-me só adivinhar quem é que fingiu que não viu. Foi o Pedro, foi isso? Foi o Pedro. Não, eu acho que não vi, foi na tabela. Porque senão tinha votado também. Se calhar estava distraído. Não, mas estava lá. Mas não foi preciso o voto do Pedro. Ele ficou destacadíssimo. Posso dizer que ficou com 27 pontos, sendo que o segundo lugar ficou com 20. Portanto, ele ficou destacadíssimo com os nossos 3 votos. E é o segundo aparecimento do Anthony Russo e do Joe Russo.
tem 2 filmes nos 4 primeiros lugares da nossa lista. Vai, russo! É o segundo filme da Millie Bobby Brown aqui na lista. Não sei quem encontrar um padrão. E isto basicamente é o equivalente a pegar em 320 milhões de dólares e queimar. Porque é um filme de ficção científica que não consegue entusiasmar, acho eu, nenhum verdadeiro fã de ficção científica. É um filme que insiste que a Millie Bobby Brown é uma estrela, e é um filme que demonstra que o Chris Pratt, depois do sucesso que teve com os Guardiões da Galáxia, não sabe o que há de fazer à vida. Não sei se alguém quer pegar e explicar-me, e tentar-me explicar o que é este filme que aqui está. O Chris Pratt é o que fez os Mundos Jurássicos também, não é? Certo. Aí já começou a abusar, não é? Certo, mas eu diria que ele não deve estar mal de finanças, não é? Deve estar bem feliz da Mas é sempre o mesmo papel, ele é um Ryan Reynolds. Sim, mas em termos de carreira, ele não fez nenhum filme que se possa apontar como bom, ou não é? Ele não trabalha com autores consagrados, não faz filmes de qualidade, ele só faz não é um tipo desta que eu acho muita porcaria. piada, nem me lembro. Acho que ele fez um filmezinho que era o do Tomorrow War, também deste streaming, que eu até... Olha, estava na lista. Estava na lista. Com a Ivone não sei o que, do Chuck. Ivan Strahovski, sim. Nunca vi. Tomorrow War, que eu votei nele, só que mais ninguém me acompanhou. Não é mau. Não vi. António, tem time travel. Não desgostei. Este filme do Electric State também foi um que o Miguel chateou-nos para ver. Não foi tanto, mas foi ele que nos lembrou que já tinha saído, se a gente ia ver, etc. E eu Desta vez é que vai ser bom. Eu vou dizer aquilo que o Miguel disse há bocadinho. Eu senti-me ofendido a ver isto. Há lá uma cena muito específica que eu até parei, porque fiquei mesmo ofendido, que é uma cena em que eles estão numa sala, já não sei que personagem é que está numa sala, e que tem uma árvore de Natal, e de repente a árvore de Natal desaparece porque era aquilo, qualquer merda de CGI, não sei, qualquer coisa do género, tinha a ver com o plot. E tu percebes que até o raio de uma árvore de Natal que está numa sala é feito em CGI. E isso para mim é quase ofensivo. E parei e lembrei-me assim: porra, caramba, ainda há 20 ou 30 anos atrás os Gremlins só tinham 3 peluches e tinham que filmar de 30 maneiras diferentes para parecer que tinham 20 peluches dos Gremlins. E hoje em dia, até o raio do Mar de Natal, que é só ir buscar a loja dos chineses e por ali, até isto é feito em CGI. E eu fiquei ofendido, eu não consigo acreditar em nada mais do que eu vejo deste filme. Porque, quer dizer, o simples fato de entrar numa sala e uma árvore de Natal é feita em CGI faz-me que tudo o resto que pode estar ali, até o raio do sofá, pode ser feito em CGI. E, portanto, tirando o filme ser absolutamente terrível a nível de história, a nível de personagens, não é mais tudo. É isso, não é mais artificial do que as personalidades das personagens. Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que tem que haver, em qualquer filme, tem que haver o básico dos básicos. E quer dizer, quando tu não tens ao trabalho, se quer fazer um setup básico para filmar uma cena e tens que fazer absolutamente tudo em ecrã verde, até uma cena simples numa casa, e atenção, está bem feito. Eu não estou a dizer que não esteja bem feito dentro do que é, a nível gráfico, a nível, vamos dizer, visual. Mas é tudo tão fraquinho, a história, o guião, tudo. É tudo muito fraquinho, não há nada. Eu acho que artificial é a palavra-chave para descrever tudo o que se passa neste filme. E depois não há carisma nenhum, quer dizer, é Millie Bobby, né, que vocês chamam, Chris Pratt é tudo zero. Bem, os pais é que lhe chamaram, não fomos nós. É a mulher do filho do Bon Jovi. Quem? É, casou com o filho do Bon Jovi. Esta Millie Bobby Brown? Já tem idade para casar? As coisas que o Miguel sabe, hein? Sim senhor. Já vi uma foto da família com o Bon Jovi. Ainda dá concerto sobre a última vez que eu vi o Bon Jovi, ele estava a salvar uma miúda de se atirar de uma ponte. Uma ponte. Epá, os verdadeiros heróis não usam capas, meu, é o que eu te digo. Parecia a minha tia Telvina, não é? Com aquele penteado. Bem, voltem lá. Por falar em penteado, temos que falar mais do primeiro, não é? Não, e temos que falar Sim, eu estava à espera que o Miguel. Não, e agora agarrar a questão do penteado para falar da peruca que o Star-Lord tem, não é? Quase o filme todo. O que é aquilo, meu? Para chegar a meio e fazer um corte como deve ser, só para dizer, aquilo foi uma piadola. Não, eu acho que aquilo deve ter sido o gajo que estava a filmar outra porcaria qualquer, não sei, mas aquele cabelo, aquilo é horrível, tá. São os anos 90.
Epá, está terrível. Isto para não falar toda a nostalgia em que aquilo agora se agarra, não é? Porque nostalgia é o que vende. E como os anos 80 já começam a secar, agora estamos a passar para os anos 90. Não é? Sim, Ser sim, nostálgico. Sim, mas falha, até nessa vertente falha completamente, porque não há ali absolutamente nada que seja falha em minimamente todas as frentes. E depois é como saudosista. vocês estavam a dizer, é uma coisa, um filme super arrastado. É verdade que é um filme visualmente tem valor, consegues ver em algumas coisas, especialmente nos robôs, onde é que está a parte do dinheiro, não é? Que tens ali uma imagética, mas que já vem do material de origem, não é? Que é do. Agora não me lembro do nome, mas da mesma pessoa que também escreveu o Tales from the Loop. Não sei se vocês viram a série. Não, por acaso não. Uma série que vale muito a pena, e esse sim, acho que esse é o tom certo para este tipo de universo e para a história que quer ser contada, que é um tom muito mais sério, muito mais adulto. E este filme está constantemente à procura de um tom, não é? Porque não é engraçado, não tem boas cenas de ação, também não consegue ser um filme entusiasmante nesse sentido, e depois é uma narrativa que tu vais ver e que se desfaz completamente, não tem qualquer tipo de lógica, não tem qualquer tipo de sentido de aventura. E depois é um filme que tem tanto, não é? E que te oferece um mundo e não tem escala nenhuma, tu não consegues te envolver, não consegues entrar, não consegues querer saber mais daquele mundo. É tudo resolvido ali às 3 pancadas por aquelas personagens que são elas que vão decidir o destino da humanidade, e não há qualquer preocupação para te dar esse sentido de escala, e às vezes não é preciso muito para fazer isso, não? Olha, e sofre daquele síndrome do Chewbacca no Rise of Skywalker, não sei se lembram, Lembro, em infelizmente. que o Chewbacca morre, só que como já não há a coragem de manter o suspense se ele morreu ou não, ele aparece vivo 5 minutos depois. Aqui também tens aquele robozinho que é o melhor amigo do Chris Pratt, Depois está o mais pequenino, sim. que entretanto morre, tens uma choradeira e depois afinal ele ainda era um mais pequenino dentro daquele o tempo todo e afinal está vivo. Ou seja, não há... Ninguém morre, Nada está em jogo. mesmo Nada o está em outro, jogo nestes filmes. o outro amendoim, ou o que é, também tiram-lhe o chapéu. Pensei que o gajo ia morrer, o gajo do Breaking Bad tira-lhe o chapéu, Não, e o gajo ficou só sem o continua sem chapéu. chapéu. Opa, palermice, meu. O gajo do Breaking Bad, que passa o filme todo, ele filmou todas as cenas dele sem se misturar com os outros atores, porque ele passa o tempo todo dentro de um robô à distância, não é? Pois, está Ready Não Player é? One lá em casa. Exatamente, exatamente. Opa, é inacreditável, é mesmo Que, inacreditável. sim, está feito aqui a lista. Eu vou só recordar, em 10º lugar tivemos Red Notice, 9º Damsel, 8º Samaritan, 7º The Gorge, 6º Army of the Dead, 5º Argyle, 4º The Grey Man e no pódio Lift, Roadhouse e Electric State. Gostava só de partilhar convosco também outros títulos que foram votados, mas que não chegaram ao top 10. Muito rápido. Rebel Moon, The Adam Project, Ghosted, The Tomorrow War, Carry On, Back in Action, The Old Guard, Six Underground, Wolves, Art of Stone, e o Miguel votou no Atlas, que não estava na lista, foi a única adição à Com lista. J-Lo, filmão também. Exatamente, tudo isto filmes, meus amigos, que ainda estejam a ver e a ouvir, para evitar. E atenção, António, depois do teu desafio ter surgido, apareceu o G20. Ok, está aqui uma menção especial, Pedro. Se quiseres, está à vontade para... Eu só quero dizer, eu só vos quero explicar mais ou menos a história daquele filme. É que o presidente dos Estados Unidos, que é uma senhora negra, tem um plano que é acabar com a fome em África. É assim que o filme começa, com este realismo, com este hiperrealismo exagerado. Bem, há presidentes na vida real que dizem que vão acabar com guerras em 2 noites. 24 horas. Portanto, sim, esta acaba com a fome em África com criptomoeda. E depois? Não, mas é ao nível em que estamos. Mas é tipo Air Force One? Não está bem. Mas é tipo... hotel. Sim, no hotel, mas tipo o onde para a polícia, mas eles não sabem que aquilo é uma comédia.
Isto foi o Carlos que disse. Esta observação foi do Carlos. Atenção. Esta é a G20 e a sequela vai ser o G33 e 1/3. Sim, olha, outro número de sequela para baralhar o Carlos, não é? 22,5, 33 e 1/3. Estava por ordem, ainda mais ou menos. O parte da no hot shot. Certíssimo. Deixa-me só aqui, eu prometi que ia falar do assunto que tinha estado a falar com o Pedro durante a tarde no Instagram e depois isto passou-nos. Acho que podemos encerrar o episódio, então Miguel e António, expliquem-me, que é uma coisa que eu e o Pedro não percebemos, que é que metade das fotos da Scarlett Johansson ela tem um grande par de mamas e na outra metade das fotos que existem parece uma tábua. Quem é que consegue explicar isto? Eu não consegui chegar a nenhuma explicação. Será algum fenómeno do tipo Jennifer Connelly? Não. Acho que é um fenómeno do tipo maternidade. Mas qual foi a vossa amostra? A nível de número de Olha, o cientista a falar logo. Qual é a amostra? Eu quero compreender. Nós fizemos a nossa própria investigação, Miguel. Que análise estatística é que vocês usaram? Partilhamos muitas amostras. E qual foi a estilista que a vestiu em cada uma das fotos? Também queremos saber o corte da... É que nós vemos alguma constância, por exemplo, na Sydney Sweeney, não é? Não vemos uma foto, não vemos um vídeo em mas nem que ela quisesse esconder, não é? Eu, como especialista, como especialista desta área, eu posso vos explicar de onde é que apareceu este erro, de que ela de facto tem aqui uma disparidade a nível do volume peitoral. É que aquelas fotos mais famosas que eu partilhei com o Carlos foram fotos que foram tiradas numa altura em que ela estava grávida. Estava grávida e não se sabia. E ela estava com umas mamorras, assim, uma coisa exagerada. E obviamente as mulheres... Ninguém estranhou na altura de terem crescido. É uma dádiva que nos estavam a dar e nós recebíamos em silêncio, agradecíamos ao senhor, mas o Carlos não é propriamente fã de Scarlett Johansson, não é? Para ele, nem com um pau de 5 metros, penso eu. Nem que me pedisse com jeitinho de joelhos, não tinha a menor hipótese. Não vais ver o Jurassic Park? Ela entra no Jurassic Park novo, é? No novo Jurassic World. Jurassic World Rebirth. É o Rebirth. Já não sei se é o 2, o 3, o 4, portanto já me perdi, já não vou ver. O dinossauro modificado geneticamente é ela, neste filme, no novo. Bem, isto para dizer que acho que é um tema muito interessante para quando voltarmos, quando o Miguel tiver disponibilidade para nós, Pedro, para gravarmos um episódio. E ficou aqui um gostinho das verdadeiras nalgas. Nós agora vamos voltar até ao aniversário. Até 2028. Muito bem, ficamos a aguardar. Mas pronto, um comparativo Sydney Sweeney e Scarlett Johansson grávida. Quem ganha, acho que é um bom tema para nós voltarmos, Miguel. Só para ficar lançado só voltar daqui a 3 anos outra vez, Miguel. Isto é uma guerra geracional, atenção, não é propriamente uma coisa que se possa comparar diretamente. Não, se quiseres meter a Amanda Seyfried ao barulho, se calhar tens aí uma geração pelo meio. Ou aquela antiga esposa do John Carpenter, não é? Lembram-se dela? Sim, Adrienne Barbeau. Sim, que aparecia sempre em tronco nos filmes do esposo. Eu vou só deixar aqui uma nota para ficarem todos a pensar nisso agora, para o futuro e durante a noite. Sim. Sydney Sweeney grávida. Pensem nisso. Olha que é capaz de interromper o contínuo espaço temporal, não é? Como dizia o Doc Brown. Portanto, cuidado com isso. Eu tenho outra nota positiva. Que é Conta. Amanhã, ou não sei depois quando é que o António vai estrear. Nunca. Depois da gente ter a falar dessas coisas, vai já queimar esta merda toda. Este episódio. Pode ser no final desta semana, ou pode ter sido a semana passada, vai estrear o Avoc. Este é que vai ser bom. Do Gareth Evans, e esse é que vai ser bom. É do gajo do The Ride. Olha, o Miguel está aqui a fazer uma aposta seguríssima. É pá, sim. Estou muito confiante. Este é que vai ser clássico, então. Miguel. Isto é o Miguel clássico. Vai ser porradaria da boa. Epá, estou com... Título super criativo. Sim. Muito bem. Olhem, caríssimos, muito obrigado por terem dado o corpo às balas. Obrigado e nós, por António. terem conseguido reunir aqui... Pronto, aquilo que não acontece há meses para um programa efetivo das Nalgas terem tido a gentileza de aceder ao meu convite, e ficamos a aguardar com bastante expectativa o regresso das Nalgas. Sim, e já aqui com alguns modos. O Pedro vai lançar 57 mil episódios da sua Rádio Cinema Chungo, o Miguel há de lançar 3 temporadas do seu podcast também.
Sim, eu fico Não, aqui à agora espera vamos de ver se voltar. Agora vamos na voltar. minha cave Não, tu também maior que a casa do vais ter um Ventura. podcast agora. Tens de os ir puxar pelas orelhas, Carlos. Portanto, Vou ter um podcast aqui, caríssimos. Miguel. Não Desculpa sei. lá, António, só. Ah, Sim, sim. pensei que Bicicleta, já não tinhas dá criado bicicleta. algum Não, layout ou não, alguma ainda coisa. não. Ok, pronto, era só para saber. O Carlos já há um tempo apareceu aí num podcast de gajos de maluquinhos das bicicletas, por isso também. Pois é. E foi só 1/3 dos seus interesses. Parecia aquele episódio Porque ele normalmente faz o triatlo. aquele episódio do Black Mirror que os gajos estavam a pedalar. Não era uma cena Sim, eu vou digital. só... para ganhar moedas, né? Para ganhar dinheiro. Eu vou só dizer aqui, deixa-me só aproveitar, António, o tempo de antena. Sim, Estou disponível para ser aproveita. contratado por outro podcast, se alguém estiver interessado, algum podcast mesmo, Universos Paralelos, Estás no VHS. mercado. Estás no Estou no mercado. mercado, já que fui O Carlos está Portanto, no mercado e deixamos o contacto dele na descrição para quem quiser exatamente. E a contratar o foto Deve Carlos. haver, se deve haver SBT um aqui, não sei. Tinder para podcasts, né? Em que um gajo vai para lá falar. Isso Quem é é que me uma quer grande, contratar? Exato. grande Eu ideia. faço 1 ou 2, Vamos mas não é criar coisa isso. séria. Eu faço 1 ou 2 episódios, mas não é coisa séria. O problema do Tinder para podcast é que tu depois começavas a fazer o swipe right e era sempre o António a aparecer, que é o Universos Paralelos, o segundo take, era Que sempre António, exagero. Rui Alves Souza António, Rui Alves Souza António, sempre a Que fazer isso. Laranjo, exagero, que exagero. maltês. Vocês não Sempre têm os cura. mesmos. Vocês não têm cura. Olha, eu aproveito para dizer a quem nos esteja a ver e a ouvir que se gostam do podcast, eu estou nas redes sociais, estou no YouTube, estou no Letterboxd, estou no Instagram, Facebook, Blue Sky. Agora até estou no Substack, não sei o que é que ando lá a fazer, mas também ando por lá, portanto não há desculpa para não seguirem o segundo take. E encontramos no próximo episódio. Até lá, boas fitas. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, malta.